Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de panorama do Novo Testamento. Nós estamos nesta caminhada maravilhosa em cima dos 27 livros do Novo Testamento. Desta vez, vamos para a aula de número 20, tratando da carta de Paulo a Filemon. Quero adiantar uma coisa: como os livros do Novo Testamento não estão escritos na ordem cronológica, é preciso lembrar disso, né? Porque a ordem é canônica, isto é, a ordem como aparece na Bíblia. Filemon está após a carta de Tito, mas na verdade, Filemon foi escrito bem antes, anos antes das cartas pastorais. Então, a gente vai ver isso com calma. Então, quero começar, como nós começamos sempre, falando de remetente e destinatário. Quem escreveu? Para quem escreveu? Como Filemon só tem versículos, não tem capítulos, portanto, você deve lembrar-se disso, né? Vamos nos referir aos versículos, porque não tendo capítulo, não faz sentido falar, por exemplo, Filemon capítulo 1, verso 1 e 2, porque não existe o capítulo 2, só apenas versículos. Então, versículo 1 e 1 de Filemon nos traz esta informação do remetente e do destinatário. Começa assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho. Faço questão de ler o verso 2, porque vamos tratar disso daqui a pouquinho. A nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então, quem escreveu? Apóstolo Paulo. Você percebeu que ele diz prisioneiro de Cristo? Ele está preso aqui. Ele está preso aqui. Em que momento Paulo está preso? Ele está preso em Roma, no seu primeiro aprisionamento, de Atos capítulo 28. Junto com esta carta, ele escreveu outras cartas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Portanto, as cartas chamadas da prisão se referem ao primeiro aprisionamento em Roma, registrado em Atos 28. Efésios, Filipenses, Colossenses e agora Filemon. Então ele está preso e escreve para Filemon e para mais pessoas, para Áfia e Arquipo. Muito provavelmente, Paulo está citando aqui a família toda. Desculpa, Filemon, a sua esposa Áfia e Arquipo, bem provável, seja filho de Filemon. Então, vamos ver detalhes deste cenário histórico. Qual a relação, quero estabelecer agora, qual a relação de Filemon com Colossenses? Há muita relação. Há uma proximidade muito grande de Filemon com a carta de Paulo aos Colossenses. Então vamos tentar remontar este cenário histórico desta carta a Filemon. Primeiro, devo dizer que Onésimo acompanha Tíquico. Esse Onésimo, citado em Filemon, ele aparece em Colossenses. E lá em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, Onésimo acompanha Tíquico, a igreja de Colossos. Observem em Colossenses capítulo 4, versículo 7 a 9. Observe: Tíquico, amado irmão, fiel ministro e conservo no Senhor, vos informará sobre a minha situação. Eu estou enviando para isso mesmo, para que saibais como estamos e para que ele conforte o vosso coração. Verso 9. Onésimo, que é um de vós, irmão fiel e amado, também irá. Eles vos informarão de tudo o que acontece aqui. Então Paulo está escrevendo
como nós já vimos, um dos propósitos da carta aos Colossenses é informar a igreja da sua situação na prisão domiciliar em Roma, registrada em Atos 28. E ele manda Tíquico, que é bem provável portador da carta, e junto com ele Onésimo, o mesmo Onésimo que aparece na carta a Filemon. E ele diz, eu estou enviando Onésimo, que é um de vós. Então, o que nós tiramos de conclusão? Que Filemon era de Colossos. Então, Onésimo, como um escravo de Filemon, morava em Colossenses. E que Filemon era um dos líderes da igreja de Colossos, junto com Arquipo. Vamos ver com mais detalhes. Então, primeira maneira de remontar o cenário histórico é perceber que Onésimo aparece junto com Tíquico, indo para a cidade de Colossos, entregar a carta aos Colossenses, e Paulo diz que ele era de lá. Então, Onésimo era de Colossos, assim como Filemon, também nós consideramos isso. O segundo aspecto desse cenário histórico é que Arquipo é citado em Filemon 2, como nós vimos, olha só. Filemon 2, a nossa irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, a igreja que está em tua casa. Este mesmo Arquipo é citado em Colossenses 4,17. Olha o que Paulo diz à igreja de Colossos, capítulo 4, verso 17. E dizei a Arquipo, cuida do ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Então você percebe que Paulo, no finalzinho da carta aos Colossenses, manda um recadinho para Arquipo. Dizei a Arquipo, Arquipo, cuida do ministério que recebeste no Senhor. Então o ministério, Arquipo era um líder de ministério na igreja. Assim, em Filemon 2, ele cita Arquipo. Arquipo, nosso companheiro de lutas, a igreja que está em tua casa. Portanto, Filemon recebia a igreja na sua casa, junto com a sua esposa Áfia, e Arquipo, seu filho, que é o mesmo Arquipo de Colossenses 4,17, líder da igreja de Colossos. Então veja que é uma aproximação muito grande de Filipenses, de Colossenses, desculpa, com Filemon. Um terceiro aspecto é que algumas pessoas são citadas no fim da carta de Filemon. Essas mesmas pessoas são citadas no fim da carta de Colossenses. Observe, no fim da carta de Filemon, ali no versículo 23 e 24. Filemon 23 e 24. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te cumprimenta. Assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Onde é que essas pessoas vão aparecer? Em Colossenses, capítulo 4, a partir do verso 10. Olha o que Paulo diz no finalzinho da sua carta aos Colossenses. Cumprimentam-vos Aristarco, citado já em Filemon, meu companheiro de prisão, e Marcos, também citado em Filemon, primo de Barnabé, a respeito de quem recebestes instruções, se ele for até vós, recebei-o. E Jesus, esse não é citado em Filemon, e Jesus chamado justo, dentre a circuncisão, são só esses, os meus cooperadores no reino de Deus, os quais me têm sido consolo. Cumprimenta-vos Epáfras, este sim citado em Filemon, que é um de vós. Olha só, Epáfras era um da igreja de Colossos, servo de Cristo Jesus, que sempre luta por vós em suas orações, para que permaneçais amadurecidos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Sou testemunha de que ele tem grande cuidado por vós, como também pelos de Laodiceia e de Hierápolis. Lucas, versículo 14, citado em Filemon, o médico amado, e Demas, também citado em Filemon, vos cumprimentam. Cumprimentai os irmãos em Laodiceia e também Ninfa, etc, etc. Então você percebe que as mesmas pessoas citadas no final de Filemon também são citadas no final da carta aos Colossenses, o que
nós estamos batendo nessa tecla da proximidade entre Filemon e Colossenses. O último aspecto é Timóteo. Timóteo é citado no começo de Colossenses, no comecinho da carta. Paulo, apóstolo de Jesus, de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Filemon aparece também. Filemon 1. Filemon 1. Paulo, deixa eu achar Filemon aqui. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon. Então perceba esta proximidade. Qual é a conclusão que nós tiramos disso tudo? Que Onésimo, que é o objeto principal da escrita da carta a Filemon, é citado em Colossenses, acompanhando Tíquico até a cidade de Colossos, até a igreja. Que Arquipo é citado em Filemon, também é citado em Colossenses. Que os que aparece no final da carta, Lucas, Demas, Marcos, Aristarco, são citados também em Colossenses, que Timóteo abre a carta aos Colossenses, assim como abre a carta a Filemon. Qual a conclusão que nós tiramos disso tudo? Que Filemon e Colossenses foram escritas na mesma época e local. É a conclusão que nós tiramos. Filemon e Colossenses foram escritas, as duas cartas, na mesma época. Qual é a época? A prisão de Paulo em Roma, registrado no capítulo 28 de Atos, no mesmo local, onde? Em Roma. Portanto, enviadas na mesma época, junta, Colossenses e Filemon. Então é um dado assim significativo saber que esta carta de Filemon, que está depois das pastorais na ordem canônica, na ordem que aparece na Bíblia, na verdade foi escrita anos antes, junto com Efésios, Filipenses, Colossenses. Muito bem, essa é a conclusão que nós tiramos. Bom, Filemon, como nós já sabemos, estava em Colossense, junto com Arquipo, provavelmente seu filho. Eles tinham uma igreja na casa deles, como nós lemos em Colossenses e Filemon. Onde é que fica Colossos? Aqui, ó, na Ásia Menor, na atual Turquia. Veja que Éfeso está pertinho aqui. Posteriormente, Timóteo vai trabalhar em Éfeso, como nós já vimos, e Tito em Creta, posteriormente, mas antes disso, Paulo escreve para Colossos e escreve para Filemon, que morava em Colossos, era irmão da igreja colossense. Então, onde é que fica Colossos? Na Ásia Menor, especificamente na província da Ásia, cuja a capital era Éfeso. Qual o propósito geral desta carta? O propósito é o geral, assim, o principal, interceder por Onésimo. Interceder a Filemon por Onésimo. Quem era Onésimo? O escravo fugitivo de Filemon. Onésimo era um escravo. Não vamos entrar nessa abordagem, nesse assunto da escravidão, porque não há tempo, e é um assunto que demandaria um tempo significativo para explicar como é que funcionava a escravidão na época do Império Romano. Mas basta dizer que Onésimo era um escravo, e este fugitivo, escravo de Filemon, então Onésimo fugiu de Colossos e apareceu em Roma, encontrou-se com Paulo. Vamos ver isso com calma? Eu quero só então ler Filemon 10, que diz assim: venha interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Então o propósito geral, principal desta carta a Filemon, que só tem versículos, é interceder por Onésimo, o escravo fugitivo de Filemon. O que Paulo diz? Que gerei na prisão, isto é, de alguma maneira, Onésimo chegou até Paulo preso em Roma, naquela casa que ele pagava aluguel, e ouviu o evangelho e foi salvo ali. Por isso que Paulo diz: eu gerei na prisão, ou gerei em algemas, ou gerei em cadeias. Isto é, Paulo pregou para muitas pessoas, entre elas Onésimo, e ali Paulo ficou sabendo então da história de Onésimo, que ele era um escravo de alguém que ele conhecia, de um irmão da igreja de Colossos.
Impressionante, né? Vamos ver então a ênfase teológica que tem a ver com isso aqui. Vamos ver o propósito geral por todos os versículos da carta. Primeiro, Paulo está preso em Roma, né? Ele mesmo diz isso no versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Ele também vai dizer no versículo 9: prefiro pedir-te confiado no teu amor, eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo. Ele está preso em Roma, na casa que alugou, prisão esta registrada em Atos 28, que não deve ser confundida com a prisão de 2 Timóteo. Então, primeiro item desse propósito da carta, que Paulo está preso em Roma. Ele diz isso, escreve para Timóteo, escreve para Filemon, perdão. Onésimo, como já foi dito, converteu-se com a pregação de Paulo. Ele diz isso no verso 10. Onésimo, que gerei em cadeias, que gerei na prisão. Então, Onésimo converteu-se a Cristo pela pregação do apóstolo Paulo. Paulo então envia Onésimo de volta a Filemon. Veja no versículo 12 a 15. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse na prisão por amor do Evangelho, mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Veja o versículo 17. Assim, se me consideras um irmão na fé, recebe-o. Recebe quem? Onésimo. Recebe-o como se recebesse a mim mesmo. Paulo está dizendo aqui no verso 12, eu o envio de volta a ti. Em que momento Paulo enviou? Nós já lemos em Colossenses que Onésimo segue junto com Tíquico para Colossos. Então, as duas cartas, Colossenses e Filemon, foram enviadas juntas. Ele diz aqui em Filemon que Paulo estava enviando de volta Onésimo. Como é que Onésimo foi? Junto com Tíquico, levando também a carta à igreja toda de Colossenses. Então, Paulo envia Onésimo de volta para Filemon. Paulo agora intercede por Onésimo, né? A Filemon. Veja o verso 15 a 16. Pode ser que ele tenha se tenha separado de ti por algum tempo, para que pudesses reavê-lo para sempre, não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim, e ainda mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. Então Paulo está intercedendo, dizendo, olha Filemon, ele agora é um irmão em Cristo. Eu sei que ele é teu escravo, que ele fugiu, mas agora eu estou enviando de volta, eu estou intercedendo para que você não faça nada contra ele. Naquela época do Império Romano, um escravo fugitivo, primeiro, recebia um F gravado no corpo, de fugitivos, no latim. O F de fugitivos. Muitos eram até mortos. O dono do escravo tinha direito a matar ou punir severamente o escravo fugitivo. E Paulo intercede, então, a Filemon, dizendo, olha Filemon, pode ser que por algum tempo a providência divina tenha separado de ti, para que você possa recebê-lo para sempre. Nunca mais ele vai fugir, porque ele agora é um cristão. Ele, como diz Paulo, não mais como escravo, recebe não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como um irmão amado, particularmente amado por mim, e deve também mais por ti, tanto humanamente como no Senhor. Tu é amado humanamente e espiritualmente. Né? Paulo então intercede por Onésimo a Filemon, para que Filemon não possa puni-lo e receba com alegria como irmão, enfim. Paulo promete ressarcir, devolver a Filemon alguma coisa que
Onésimo tenha roubado de Filemon. Ele diz isso aqui. Talvez na fuga, Onésimo tenha subtraído algum valor, algum objeto de valor, para ajudá-lo a fugir, né? A se manter durante a viagem, enfim, a Roma. Ele diz isso aqui, olha só, no verso 18 e 19. E se ele te causou algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isto de próprio punho. Eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Então, veja só, Paulo está preso em Roma, aparece lá na casa, junto com tantas pessoas, para ouvir o evangelho, Onésimo, fugitivo escravo. Paulo, ele se converte, Paulo conversa com ele, e discipula Onésimo e descobre que ele é escravo, que ele tem dono. Paulo então envia Onésimo de volta a Filemon, junto com Tíquico, levando a carta aos Colossenses e também Filemon, e intercede para que Filemon não faça mal a ele, que o receba como crente agora, como irmão, mais do que escravo, um irmão, amado. E ele diz assim, olha, se ele porventura te roubou alguma coisa na fuga, eu vou te pagar, fica tranquilo. E agora ele vai terminar com esta palavra, né, que ele vai pagar. Então veja só, este é o propósito da carta, né? Interceder por Onésimo. Qual a ênfase teológica de Filemon? Qual a ênfase teológica? A gente já viu o propósito da carta, vamos ver agora a ênfase teológica de Filemon. É muito clara uma ênfase nesta carta. A ênfase teológica da providência divina. Isto é, Paulo diz, nesta breve carta, nesta carta tão pequena, que Deus está por trás e por cima dos eventos humanos. A gente às vezes acha que Deus não está percebendo as coisas que nós passamos, que Deus está ausente da história. Paulo lembra a Filemon esta verdade, esta doutrina, esta ênfase teológica da providência divina. Deus, Filemon, está por trás e por cima de todos os eventos da nossa vida. As coisas não acontecem por acaso. As coisas acontecem porque Deus está por trás. Veja o que ele diz aqui no versículo 15. Pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que pudesses reavê-lo para sempre. Quem sabe, Filemon, Deus está acima de tudo e de todos e da história. Quem sabe Deus esteja nessa história, Deus esteja nisso. Deus tenha permitido que Onésimo fizesse isso e se separasse de você por um tempo, para Onésimo alcançar a graça de Deus, ser convertido a Cristo, mudar de vida, e agora ele vai ser útil a você. Nunca mais vai fugir, porque ele é um crente agora. Nunca mais vai te roubar, porque ele é um crente agora. Ele vai te servir muito mais, ele vai ser útil muito mais a ti, porque ele é um cristão verdadeiro agora. Então, quem sabe, Filemon, isso tudo esteja no plano de Deus. Então, a ênfase teológica da providência divina. Vamos ver um segundo exemplo de providência divina, versículo 22. Lembra que Paulo está preso aqui? Em Roma, primeiro aprisionamento, mas veja aqui, como já mencionei na aula sobre 2 Timóteo, o tom de Paulo nas cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, é um tom de expectativa de libertação. O tom de 2 Timóteo é outro tom, isto é, Paulo está certo que vai morrer. Como Filemon pertence ao segmento das cartas da prisão, isto é, de Atos 28, veja o que ele diz aqui no versículo 22. Ao mesmo tempo, vou ler a partir do 21. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também hospedagem, pois espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós. Paulo está preso aqui. Ele ainda não foi julgado para ser absolvido ou para ser condenado.
ele está pronto para morrer, como ele já falou lá em Filipenses. Mas tenha certeza que ficará solto para o bem da igreja. Ele volta a dizer isso aqui. Ao mesmo tempo, olha, Filemão, estou preso aqui, ainda não sei a minha situação, mas eu tenho convicção que eu vou ser solto. Então, eu quero ir para aí. Eu quero passar em Colossos. Eu quero ficar na tua casa. Ao mesmo tempo, prepara-me também a hospedagem. Sabe aquele quartinho de hóspede? Prepara para mim, Filemão, porque eu vou sair daqui. Eu vou ser solto desta prisão. Em Roma, na casa que eu estou alugando, registrada em Atos 28. Ao mesmo tempo, prepara-me também a hospedagem, pois espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós. Então, sei que vocês estão orando por mim, que a igreja ora por mim, e eu sei que pelas orações eu serei libertado. Então veja que a ênfase nesses dois versículos exemplo, que Paulo está enfocando aqui a providência divina. Deus está por trás da prisão do apóstolo Paulo. Deus está por trás da conversão de Onésimo, para que as coisas mudassem, para que Onésimo alcançasse a graça de Deus. Então, quero deixar então essa aula breve, porque breve é a carta de Paulo a Filemon, são só versículos, são 25 versículos apenas, e nós fechamos aqui, portanto, as cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Nas últimas aulas, fechamos o outro segmento, as cartas pastorais, na ordem cronológica, na ordem de tempo, de escrita. 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, já com a morte do apóstolo Paulo em Roma, no seu segundo aprisionamento e último, por volta de 64, sob a perseguição de Nero, quando Nero incendiou Roma e culpou os cristãos, e Paulo foi culpado, foi preso, provavelmente em Troade, que esqueceu a capa, o pergaminho e os livros, e pede para Timóteo levar para ele, preso, para que ele pudesse continuar a ler a palavra de Deus e a se cobrir do frio, porque nem capa ele tinha. Então que Deus o abençoe. Vamos continuar na próxima aula a nossa caminhada, que está quase terminando, a caminhada pelo Novo Testamento. Que Deus o abençoe. Até a próxima aula.